uma bomba. Trabalhadores do Brasil. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão do nosso WCast. Eu sou o Felipe Lima e tenho aqui ao meu lado meus queridos amigos de bancada, César Dario Cabreira, o homem que no frio parece que fica mais bonito que no verão. Que negócio é esse? Ah, meu querido, dizem que o inverno embeleza as pessoas. Dizem. No meu caso, isso não é verdade, né? Vide a história que eu contei na outra semana, que eu consigo transpirar dentro do metrô, enfim, aquelas coisas. É verdade. E aí, hoje também eu cheguei aqui, você viu o estado que eu cheguei, então... Mas que você veio andando da Vila Mariana... Da Vergueiro até o Ibirapuera andando, descendo ali pela Rodrigues Alves, ali eu peguei uma bicicleta e vim pedalando até o Brooklyn. Pelo amor de Deus, nem conclua, nem conclua. Pra esquentar um pouco, aproveitar que ainda temos idade pra isso, sim, e disposição, apesar de conhecer muita gente com mais de 70 que é muito melhor do que eu em relação a atividades físicas. Mas não há dúvida. Mas a gente fala disso mais pra frente. Beleza? E tem beijo, prazer ele. enorme estar aqui mais uma vez. Imagina, o prazer é nosso. Aliás, bom, eu já falo disso. Nenes, tá por onde, Neninho? Queridos, boas noites. Boas. Só isso, Lelê? Só isso, só boas noites hoje. E aí, são boas É o frio? O que tá acontecendo? Não, eu falo boas noites, que é pras próximas que eu não falar boa noite, então já fica pras próximas noites também. Entendi, já tá com crédito. Mas tá economizando palavras? Às vezes a gente tem até que dar latida pra economizar o cachorro, né? Tirar uma palavra. Faz muito bem. E escuta, minha gente, estamos aqui num dia frio na capital paulista e isso não nos impede de fazer uma pergunta que sempre não quer calar. Abemos cartas? Cartas. Eu pergunto e eu respondo. Abemos cartas. Abemos carta, inclusive, da aniversariante do dia hoje. É verdade, tem razão. Falou... Geralmente ela é muito assídua. Sim. Ela já apareceu algumas vezes na live, não vimos hoje se ela tá lá. Inclusive o pessoal da live, desculpa se a gente parou de responder, mas desculpa, vamos às cartas. Exatamente. As cartas, então, é dela, aniversariante do dia, nossa querida Flávia Fernandes, a Flasher do nosso coração, que hoje faz o que? Uns 27, 28 anos, não sabemos. Pouco mais, um pouco menos. Mas o que ela diz é o seguinte: houve um encontro a semana passada que a gente acabou não podendo ir. E ela fala que lamentavelmente a gente não foi. Encontro semana retrasada ou mais. Que na verdade eu não pude ir. Você. Tem razão. Vamos formar direito. Tem razão. Então ela fala o seguinte: você não foi, Lima, perdeu nossa explanação maravilhosa sobre o documentário Democracia em Vertigem. E comparar a Petra com o Moro forçou a barra, hein? Beijos, queridos. Eu não sei se os beijos são queridos ou se os beijos é pra nós que somos queridos. Mas tudo é cabível. Tudo é cabível. Então, Flash, é o seguinte: eu não me lembro de ter comparado a Petra com o Moro. Eu realmente não sei qual foi. Eu olhando agora, eu não consigo desenhar essa comparação. Mas eu critiquei ela, isso deve ter te doído, eu lamento por isso. E eu lamento por não ter ido nesse encontro, que deve ter sido uma coisa maravilhosa, inclusive para debater, memorável. Mas fica aqui seu registro, então, e eu não esperava menos de você. E do seu feliz aniversário também tá aqui registrado. Fica aqui o beijo de todos nós por mais um ano de vida. Exatamente. Neninho, quem quiser falar com a gente, como é que faz? Conta pra gente. Olha, e diversas maneiras. Inclusive a gente tem que providenciar um WhatsApp WCast, hein? Mas por enquanto... É verdade. A gente tem que parar de prometer coisas. A gente não vai providenciar nada por enquanto. Vamos só cumprir o que a gente já tem, que tá difícil. Não, e tem bastante, as pessoas têm que usar também que a gente tem. Mas o povo tá pedindo. A voz do povo é a voz de Deus. O povo clama. Mas por enquanto não tem WhatsApp,
e-mail wcastpodcast@gmail.com, Instagram, Facebook, carta, WCast Podcast, e acha a gente. Exatamente. O Instagram é um grande canal, um grande aliado. Então entra lá, segue a gente no Instagram, fala com a gente por lá, manda sua mensagem de áudio, que ela é lida aqui no programa. Aliás, ela não é lida, ela é tocada, ela é reproduzida ao vivo. E ele tá se fingindo de morto, mas ele tá bem vivo, pessoal. Pode Exatamente. Ir lá, deixa seu recado, interage que... E em breve ele vai ter um boom novamente. Sem prometer nada, mas é uma questão de eu tenho fé, sobrevivência. Muito bem, senhores, vamos aos trabalhos. Eu queria só registrar, diga. Uma carta de fato, mas eu tenho um cara que entrou na live ali, eu não sei se ele tá lá ainda, que se chama Bruno Dalpin, que é um grandíssimo amigo meu de infância. Tô devendo uma puta visita lá, ele tá, é um cara sensacional. Aonde, Cesário? Cesário Lange, então eu queria só registrar. Ou Cesário Londres, eu vi você comentando. Cesário Londres, Cesário Lange, Cesário Lange. Sim. Você escolhe. Eu vi então também. Eu queria só registrar meu abraço aqui, que é um cara sensacional, que eu quero muito bem. Tem uma família incrível, desde a família que ele criou, de esposa e filhos, até os pais. Até as que criaram ele. É uma galera muito bacana. Então, a ascendência e descendência é formidável. É isso? Deixar um beijo enorme pro Bruno, que é um grandíssimo amigo. Maravilha. Então, já que é assim também, eu vi que o Reboredinho tava acompanhando, junto com a Fernanda. Beijo enorme direto pra Dublin, terra de Leprechauns. Então fica um beijo aí pra Felipe Reboredo e Fernanda Kido. Muito bem. O negócio que nos une aqui hoje é que, como todo mundo que estava no planeta Terra nos últimos dias reparou, a internet, o Instagram, mais propriamente dizendo, virou um asilo, né? Todo mundo envelheceu a passos largos. E a brincadeira é muito boa, todo mundo se divertiu muito, mas nos fez refletir um pouquinho que todo mundo tá querendo ficar velho, será? Todo mundo tá com essa ansiedade da velhice. O que a gente tá esperando da nossa velhice? A gente tá todo mundo aqui, pelo menos nós do WCast, na casa dos 30 e poucos. Talvez o Nenê com um pouquinho menos, talvez você com um pouquinho mais, mas a gente se encaixa ali. E a gente já tá pensando nisso, não tá? A gente tá convivendo bem com isso. Então não basta tirar foto de velhinho, tem também que ser velhinho, tem que participar. Ainda que acho que eu e você estamos cumprindo a risca, né? Eu e você, Cesário, estamos cumprindo a risca essa ideia de envelhecer. Uma foto que ficou aquele velho caquético no sentido dos dentes. Não, todo mundo ótimo. Uma velhice digna. E, inclusive, no nosso Instagram, podem entrar lá daqui a pouco. Isso vamos prometer. Nós 4 velhos estaremos lá. E eu vou dizer o seguinte, eu virei segundo você, uma diretora brava de escola, né? Uma diretora de colégio, brava, bem daquelas... O Nenê virou um alcoólatra, Mickey Herc, assim, uma coisa mas meio... Cara, gente boa. Não, gente boa, mas tem sempre um bauruzinho no bolso, uma boquinha de maconha ali no fim da tarde, dentezinho amarelo, tal coisa. Você virou um vovô contador de histórias. Eu não sei, velho. Maravilhoso isso. O Marujo me pareceu um pouco. Tá, mas o Marujo já aposentado, da Marinha Mercante Norueguesa, uma coisa fina. Amigo do Tintin lá, Eu não sei o nome dele. Mas enfim. Eu sei quem é, mas esqueci. Ô Cesário, mas você tava de suspensório ou foi um efeito da foto? Não, o filtro é power, velho. Que demais, cara. Mentira, eu tava de suspensório, Nós vamos providenciar. Você tava de suspensório? Tava. E o Samuca virou... É sério, eu tava de suspensório mesmo, agora é sério. O Samuca virou um... eu tinha visto o que era. Ele virou Clint Eastwood, eu achei. Ele virou, sabe, uma coisa meio barra pesada, assim. E por falar em Samuca, a gente vai começar então esse papo da velhice, de como vamos envelhecer. Ele parece que tem coisas boas a dizer. Vamos chamar a coluninha dele. Vai lá, Samuca, diga. Coluna do Samuca, com Samuel Torres. E aí, galera, beleza? Entra agora? Pode entrar? Pode entrar. Onde é que eu entro? Beleza? A gente tinha combinado um negócio, mas como tudo que é combinado não dá certo, ficou um negócio mesmo... Sabe o que era? Era pra entrar rasgando, entendeu? Era pra entrar rasgando. Eu falava, entra, fala uns 30 segundos e a gente interage. Bom, a novidade é que tudo indica que nas próximas semanas voltaremos a ter Samuca via telefone. Rapaz. Bem-vindo, Samuquinha, novamente. Suas colunas são formidáveis. Valeu.
Samuca, a gente deixou você 20 minutos aí pra dar errado, velho. Mas tá tudo certo, deu certo. No final deu tudo certo. A gente fez a bagunça certa. Bem-vindo. Dando risada, me divertindo com vocês. Mas então começa dizendo, camarada, o que você tá esperando da sua velhice? Como é que você se vê velho? Como é que você vê isso aí? Você tá com quantos anos hoje? Mas eu me vejo bem fudido, hein, com essa previdência. Mas calma que a gente chega nela. Eu acho que assim, eu espero estar bem, eu espero estar pelo menos andando quando eu ficar mais velho, porque eu acho que a única coisa que a gente tem que pedir da velhice agora é saúde, porque o resto, cara, não vai ter como não. Dinheiro e prosperidade vai ter que ralar bastante. Ah, sim, não. Eu ainda tô confiante que bons ventos nos farão rir de tudo isso, sabe assim? Boas lotéricas. Principalmente, eu acho que é o... Lotéricas bons ventos. Exatamente, onde eu deposito minhas maiores esperanças. Mas você se vê, às vezes você pensa na sua velhice, assim, você se vê velho, você tem esse tesão de ser velho de alguma maneira? Não velho acabado, mas você pensa nisso? Cara, eu penso em ser velho, assim, mas meu único pensamento de velhice até o momento é assim: a Joana nasceu, já coloquei ela pra trabalhar, já registrei a carteira dela pra ela aposentar, né? Se ela não aposenta. Pra garantir? Aí o que acontece? Pra garantir que ela consiga cumprir essa loucura aí. E o que acontece? Eu me vejo, tipo assim, ela com os 18 anos dela, aí eu vou falar pra ela: minha filha, agora segue seu rumo, que eu vou seguir o meu. E aí, cara, eu sou um velho andando de moto por aí e fazendo uns passeios. Eu e a minha digníssima. Que beleza. Pelo mundo. Acho que essa é a minha velhice. Mais que isso eu não consigo imaginar, não. E também não tenho tesão em ser velho, não. Não, eu tenho um pouco, assim, eu não sei. Afinal, já tô trabalhando nisso. Você já tá ali, né? Já ensaia, entendeu? Lima tem alma velha, né? Que eu posso fazer. Eu não vejo a hora de ficar velho também, mas por um motivo específico. Qual é o motivo, Nenê? Eu vou poder falar na cara de todo mundo que eu penso. O meu avô leva isso bastante a sério. Então, é fantástico isso, porque ninguém pode levar muito a mal, né? Falar, poxa, é um idoso, coitado. Mas eu quero, assim, a hora que, não sei, quero uma umidade limite aí, que a hora que bater ela já começa conscientemente, sabe? Assim, falar na cara das pessoas. E mas aí, tirar os filtros mesmo. Por mais que você esteja consciente, você vai dar um migué só pra começar a dar as pauladas. Você vai forçar a barra? Só pra perder os filtros, sabe? E poder falar mesmo. É engraçado, porque a gente parece que volta a ser criança, né? Quando fica velho. Porque, cara, a gente fica sem filtro nenhum. É igual criança. Criança, cara, fala o que tá na lata. O que deu na lata, fala. Fala e faz, né? Vide Suplicy. O Silvio Santos também, cara, tá muito doido. Nossa, o Silvio Santos, cara, o Silvio Santos tá um ícone pesado. Do sem filtro. Mas e você, Limerá? Cara, eu gosto muito da ideia da velhice, eu quero envelhecer bem. Não, meu sonho é ficar na cama de hospital, né? Pelo amor de Deus. Mas eu acho bacana a ideia de ter neto, não sei, de ser de avô. Você envelhece tranquilo, você tem mais experiência, seus cabelos embranquecem. Como diz Arnaldo Antunes, eu acho que a coisa mais moderna que existe é envelhecer. Essa música é a coisa mais linda. Depois a gente pode falar melhor dela. Mas essa música é um espetáculo, cara. É demais. É um espetáculo. E é isso, eu quero botar a Rita Pavone no ringtone do meu celular, entendeu? Então, eu não sei, eu flerto muito bem com a velhice, uma boa velhice. Eu não quero ser velhinho de pijama em casa. E eu acho que, enfim, daqui a pouco eu falo disso, mas eu acho que nenhum de nós vai ser. Eu acho que isso aí passou, né? Porque as velhices mudaram. Mas fala você como você se vê, velho. Cara, eu na verdade eu tenho agora abrindo o coração. Tipo, por mais que eu tente ser racional e entender, né, que existem etapas e tudo mais, eu tenho um certo cagaço, cara, de ficar velho, cara. Por conta de tudo, de saúde financeira, sabe? Sim. De repente ficar ruim e ter minhas limitações, de não ter grana, sabe? E passar aperto, sabe? Eu tenho sérias preocupações em relação a isso, sabe? Por outro lado, é um paradoxo, mas eu sou família pra caramba, então eu acho que eu vou ser...
primeiro que eu já conversamos disso também. Ao mesmo tempo que eu acho que eu vou ser um pai muito dedicado, mas eu também tenho medo e uma certa insegurança de não ser, né? E acabar faltando e não tendo maturidade pra isso tudo. E isso acaba transferindo também quando eu remeto aos netos e tudo mais, né? Tipo, eu imagino que eu pelo menos eu adoraria ser aquele vô que a molecada quer chegar ao final de semana logo pra ficar junto. Pela sua foto, tá garantido, relaxa. Mas é um negócio que é meio confuso ainda pra mim. É bastante confuso. Essa preocupação... Eu idealizo algumas coisas, mas eu tenho medo que na prática... Sim, eu acho que todo mundo deve ter esse medo. Quem falar que não tem, quem tá com a vida ganha já, que acho que é um caso de nós, infelizmente. Mas acho que sim, é um medo, essa questão de saúde, claro, e de grana também, sem dúvida, porque, porra... Mas assim, em se envelhecendo bem e batalhando na vida atual pra se conseguir chegar bem lá, tanto na saúde, que a hora é essa, não adianta a gente querer cuidar da saúde com 60, e também no financeiro, é isso, estamos trabalhando pra isso. Eu acho muito isso, que eu gostaria muito, sabe, de ter os filhos bem criados, bacana e tal, e viajar com a Valesca, não sei, sabe, assim, a ideia de viajar nessa idade, nessa altura da vida, sem muita preocupação, e pra isso a gente tem que ter uma boa condição financeira, eu acho muito bom, entendeu? Acho que a gente nunca vai parar, se aposentar, acho que não é nosso perfil da nossa geração, mas me aposentei e fiquei em casa de pijama, e acho que isso não vai acontecer, a gente sempre vai estar com alguma atividade, porque a gente não vai se limitar a uma coisa só, entendeu? Um tio meu, inclusive ele é meu padrinho de crisma. Eu acho que ele e a mulher dele, né, minha tia, eles são grandes exemplos em relação a isso tudo que a gente está conversando. Eles têm mais de 70 anos, com certeza. Eles a vida inteira se cuidaram muito. É aquela história, né? Funcionário do Banco do Brasil das antigas, sim, então sim. Tem um certo conforto financeiro e tal. Mas, até hoje eles jogam jogos abertos do idoso, alguma coisa assim, jogam tênis. Legal. E não é aquele tênis, né? É paulada mesmo. Tem uma então melhor que a gente, é coisa que a gente não aguentaria. Certeza, eu tomo um pau deles. Eles, sei lá, há muito pouco tempo fizeram pela segunda vez o caminho de Santiago de Compostela, sabe? Caminham pra caramba, sabe? Viajam muito. Então eu acho que são bons exemplos a serem seguidos. É bom, sabe? De ter. E é isso. Bons exemplos na velhice. Não botaram a pantufinha no pé e agora vou descansar da vida. Sim. O meu avô foi exatamente isso, o Guilherme conheceu. Ele é vivo ainda, mas ele sofreu um acidente faz um ano, então ele decaiu muito. Mas até um ano e pouquinho atrás, era um homem de 87 anos, brilhante, que viajou o mundo, também ex-funcionário do Banco do Brasil, e é um cara que eu falo, a gente pode viver umas 3 vidas, a gente não vai ter vivido o que ele viveu, que é o que me conforta muito de ver ele hoje um pouco arruinado de saúde, de falar, bom, pelo menos ele tá assim agora com 88 anos que aconteceu, mas ele viveu 88 anos de plenitude, assim, com P maiusculíssimo, uma coisa de arrepiar. E ele é um cara que eu fui muito próximo, sou muito próximo, mas viajei muito com ele, aproveitei muito ele, curti muito com ele, nos curtimos, e é isso, é o exemplo de envelheceu bem, viveu a vida, entendeu? Se aposentou em 82, foi dar aula, foi estudar, foi fazer acontecer. São pessoas que se programaram, né? Não foi acaso. Não, com certeza, a cabeça boa, entendeu? É isso, mas ele reclamava de muitos colegas dele que botaram o roupão, o pijama e ficaram lá. Mas enfim. Escuta, Samuquinha, você acha que a velhice de hoje é a mesma coisa que era a velhice lá de trás? Você entende o que eu quero dizer? Você acha que a gente com 60 anos vai ser os mesmos 60 anos de quando a gente era pequeno? Cara, eu acho que... eu não sei se a percepção nossa que mudou com o tempo ou se foi realmente que as pessoas mudaram. Porque antes uma pessoa com, sei lá, 60 anos... era muito velha pra mim. Parecia que a pessoa, tipo, nossa, tava quase morrendo. Aí hoje em dia, tipo, uma pessoa de 60 anos falou, não, de boa, o cara consegue viver mais uns 30 aí no mínimo. Então, eu acho que, eu não sei se é só a percepção, que quando a gente é criança a gente vê as coisas muito diferentes, ou se realmente foi mudando com o tempo. O que eu vejo mesmo é assim, tipo, da minha avó pra minha mãe, eu já vejo uma diferença. Tipo, exatamente. Tipo,
Porque acho que minha avó, com 40 anos, já era uma matrona, né? Você já olhava, a minha mãe com 40 anos, que foi há pouco tempo atrás, eu já não vi ela desse jeito. É só ver Eu as não vi ela fotos tanto assim. da gente pequeno com nossos filhos, Mas os eu avós, acho né? que uma questão é que, assim, as coisas começavam mais cedo também, né? Casava-se mais cedo, tinha filho mais cedo. Trabalhava-se mais Então cedo. acho que tudo isso também leva ao envelhecimento mais... Não sei se precoce é a palavra certa, mas mais cedo também, né? O cara com 60 anos tinha vivido coisa pra caramba. Eu com 35 tô falando aqui que tenho insegurança de ser pai. Entendeu? Sim. Então, Faz sentido. Por causa de ser 15 filhos já, velho. Pois é, cara. Com 35, meu avô e minha avó deviam já ter uns 5, pelo menos. É, então. Carro, casa, tudo assim, já bem estabelecido, trabalho, né? Aham. Exatamente. Tipo, com a idade que eu, pelo menos, tenho, com certeza os nossos avós já tinham ali a casa, o carro, tinham ali conquistado algumas coisas que, eu vendi meu carro no passado e não compro uma bicicleta hoje. Não, antigamente eu acho que era mais fácil você... É isso, você trabalhava, você tinha... Isso tudo é muito explicado nos estudos das gerações. Baby Boomer... Não é que era mais fácil, né? A gente que achou que ia ser mais fácil, né? Não, mas eu acho que, cara, se conseguir comprar um imóvel antigamente era mais fácil do que comprar hoje. Seja pela inflação, pelo preço, pelo valor do salário, não sei nem te dizer economicamente, mas, cara... Eu acho que sim, porque, eu vejo pelo meu avô. Embora ele fosse funcionário do banco e é um bom trabalho, não é que ele é milionário. É um assalariado, o cara trabalhou por, 30 anos, etc e tal. O ponto é, o cara conseguiu comprar alguns imóveis na vida com o salário dele, ponto. Acabou. Ou seja, isso quer dizer alguma coisa, que é ter uma disciplina sim, mas é que as coisas eram mais fáceis, eu acho. Eu acho que foi o poder de compra que diminuiu. Talvez não o salário que aumentou, as coisas que... Acho que o poder de compra do dinheiro que foi diminuindo com o tempo. Pode ser. Exatamente o valor das coisas que mudaram. É o poder de compra que foi mudando. Eu acredito um pouco nisso, sabe? Que as moedas, talvez no Brasil, é uma parada mais econômica, mas eu acho que assim, as moedas, tudo que aconteceu no Brasil foi diminuindo o poder de compra. Diferente do dólar. Que eu vejo o dólar como uma boa moeda de poder de compra, sabe? Tipo, não que ela seja a melhor moeda do mundo. Porque é a moeda que meio que norteia toda a economia do mundo. Mas ao mesmo tempo ela tem algum sistema econômico que foi feito com ela, que eu não sei dizer qual, que faz o poder econômico da moeda ser um pouco melhor que o nosso. Porque, só pra deixar bem mais claro isso, a gente antes com R$1, quando a gente era criança, a gente comprava 10 pão na padaria. Exato. Agora, cara, eu não compro nem meio. Eu chego na padaria e falo assim, me dá um pão. Dou R$1 pro cara que fala, tá faltando, cara. Não, o nome Só que disso é o inflação, seguinte, se não me engano. Tudo bem, mas vamos mais pra trás, A economia, a inflação, etc., antes do real era muito pior. Não, mas Entendeu? aí começou a ter a do real. Beleza, o real zerou. Começou o mas real. vamos antes então. Se a gente tá falando que o poder de compra era maior, mas a economia não era melhor do que era hoje, não era mais estável do que era hoje. Eu não sei, não tenho nada, não tenho nenhuma tese pra se defender em relação a isso. Mas eu só acho que assim, a economia era muito mais instável naquela época. Mas de qualquer forma. Fala lá, vai lá, Nenê. Nos 90 as pessoas usavam o dólar pra comprar e vender carro e imóvel, né? Sim, tem uma história dessa, que era 1 para 1, não era isso? Relacionado em dólar, né, cara? Porque no dia seguinte o real já não valia mais o que valia naquela O dinheiro da época, né? Isso na época do Sarney, etc e tal. Sim. Isso. Não, o Sarney teve um absurdo, congelamento de preço, virou uma loucura. Daí veio o real e estabilizou isso. Mas o próprio real, tanto que quando ele foi lançado, era 1 para 1 com dólar. Hoje em dia a gente tá em 3,90 e poucos. E 1 para 1 não durou muito, não. Não sei, não lembro. Meses aí. Foi só pra... Foi só pra startar mesmo. Um ponto Mas o ponto é esse. Eu acho que tem inflação tudo, mas era diferente. Eu acho que e tem muito a ver com isso. Hoje em dia a gente já falou disso no episódio de profissão,
inflação e tal, a gente fica num trabalho 3 anos, já tá cansado, quer mudar, já não aguenta mais, já não sabe também o que vai ser do amanhã, ninguém tem aqui um plano de carreira. Não tô dizendo que ninguém no mundo tem, algumas pessoas ainda tem, mas pelo menos entre nós, que somos até um pouco mais de humanas e tal, ninguém tem planos de carreiras e tal, a gente fica sempre na insegurança do dia seguinte. Então, eu acho que isso tinha a ver, os caras entravam numa empresa e trabalhavam por 30 anos na mesma empresa, né? Tinha muito disso. Então, essa galera que tá velha hoje. Então, quer dizer, eu acho que isso diz alguma coisa também. A cultura de cada um mudou. Se a gente escuta alguém falar, não, tá há 10 anos na empresa e fala, nossa exatamente. Caramba, o cara... Primeiro, o cara é bom e como se aguenta, né, meu amigo? Não é questão de ser bom ou ruim, né? Acho que é a questão disso, né? Do cara ficar ali. A minha esposa, por exemplo, a Valesca, ela tá acho que há 11 anos na mesma empresa. Falo, como que aguenta? Que loucura. É uma exceção. Pessoal, e o Brasil, hein? Será que é um país que respeita o idoso? Você entende? A gente até brinca, a maneira certa é falar velho, é idoso, veiote, né? O vovô. A gente brinca assim, mas como é que é? Como é que a gente tá respeitando o idoso? A gente é um país que respeita o idoso? Tem essa cultura? Como é que é, turma? Eu acho que tudo depende da intimidade, né? Respeito com todos, mas depende da intimidade que você tem com a pessoa. Algumas brincadeiras são aceitas, né? Agora, tem gente que se ofende com nomenclatura, e às vezes a idade é uma coisa que mexe muito com a vaidade da pessoa, né? Então, às vezes o título de avô pra pessoa já é sinônimo de velhice, e como a vaidade torna isso difícil pra pessoa ouvir que é um avô, né? Principalmente pra mulher, eu acho que fica mais sentida, né? Fala, gente, eu já sou avó, sabe aquela coisa? É um peso. Mas é bom, há de se respeitar cada um, mas eu acho de uma bobeira. Né, essa coisa de não contar, já começa por aí, não contar a idade. E esse negócio que acho que hoje em dia acabou, que quantos anos você tem? Para, menino, falta de educação. Perguntar a idade. Eita. Que loucura é essa, gente? Porque vocês já ouviram coisa isso, que né? todo mundo tem a idade, exatamente. Né? A Glória Maria, que não conta a idade dela. Sabe umas coisas meio estranhas? Mas eu perguntei uma coisa mais ampla, assim, mais Brasil. Vocês veem o Brasil com políticas, etc e tal, que respeita o idoso? Será que a gente pode pensar assim? A gente tem diversas coisas. A gente tem, por exemplo, uma coisa que não tem na Europa, justamente porque é uma população muito velha, não faria sentido ter. Você vai em teatro, tal coisa, não tem nem preço mais barato para idoso e nem fila para idoso, porque a galera lá tá velha, né? Então aqui, por exemplo, tem isso. Qualquer lugar tem. Idoso tem que pagar menos no metrô, pagar menos no coisa. Né? Tem uma série de direitos, tem vagas que muita gente, inclusive, não respeita, mas tem. Então é isso. Mas no geral, você acha que o Brasil é um país que respeita o idoso? Eu acho que por um lado, claro que é positivo que tenha tudo isso, mas eu acho que tinha que dar um passo a mais, sabe? Um passo à frente. Sim, em muitos lugares na Europa, por exemplo, não existe nada disso. É porque existe o respeito, né? Existe ali uma norma de convívio. Me fugiu a palavra agora, mas um acordo de cavalheiros, quase. Ali, enfim, que as pessoas têm o mínimo respeito. Sim, mas eu acho que lá o caso é porque, como a população da Europa é muito velha, existe esse problema. Não, concordo. Não faz sentido você ter benefício para idoso, sendo que a maioria muitas vezes vai ser mas idoso, aí vai entrar entendeu? na questão da economia, que eles têm um poder de compra muito maior e que eles não precisam dos benefícios, entendeu? Tá. Eu acho que é isso. Acho que são medidas que são válidas e são positivas para curar a ferida de outras falhas que a gente apresenta, como a falta de educação, a falta de respeito com as pessoas, com a falta de poder de compra, sabe? Por outro lado, aí não é nem para idoso, mas para qualquer cidadão do Brasil, a saúde é terrível, entendeu? Os planos de saúde para idosos são um absurdo. Isso é uma coisa... É caríssimo. Quando você faz 60 anos... Pânico que fala que aqui no Brasil, se você quiser ostentar, se você for idoso e quiser ostentar, fala que você tem um plano de saúde, entendeu? Sim. Não, porque eu tenho um plano de saúde e tal. Porque, a pessoa com mais de 60... qualquer plano de saúde, quando você faz, eu acho que 25, tem um aumento brutal. E quando você faz 60, tem um aumento estonteante, 50% de aumento. É uma coisa chocante. Tem gente que entra na justiça. Mas aí, respondendo, eu acho que é um pouco disso, entendeu? Claro que é válido, porque é uma maneira de garantir o transporte. Então, por exemplo, não paga transporte, pelo menos aqui em São Paulo,
né? Não paga ônibus, não paga metrô. Tá. Maravilha, acho justíssimo. Mas acho que é Brasil inteiro isso, né? Não sei, não. Acho que é municipal isso. Eu não sei se é... Mas acho que... Bom, pode de até qualquer ser, forma... mas eu acho que é uma coisa que não tem lugar nenhum. É, não sei. Eu acho muito válido, mas por outro lado eu acho que é pra suprir alguns defeitos que poderiam ser muito melhor pro brasileiro de maneira geral. Não, e tem aquela coisa do dia a dia, a galera sentada no assento de idoso no metrô, por exemplo, não levanta. Se fingindo de dormindo, né? De fato, né? Exato. Concordo com o que você falou, Cesário. E é bem isso que o Lima falou também. Que as pessoas, vamos por aí, tem um assento lá que é preferencial, aí as pessoas só respeitam aquele. E esse é o problema. Porque as pessoas aí, vamos supor, tem 3 assentos preferenciais. Entrou 5 idosos no ônibus, 2 vai ficar de pé, cara. 2 as pessoas não vão dar o lugar que não é preferencial porque elas acham que só tem que dar o lugar que é da lei. Mas sabe o que é bacana, Samuqueira? Eu vi esses dias, acho que na linha amarela, uma campanha falando exatamente isso. Todo assento pode ser preferencial. E aí uma ilustraçãozinha e tal, eu achei interessante isso, sabe? De alguma maneira é uma maneira de conscientizar a população, né? É uma forma de tentar, porque assim, se estão dando esse direito, é porque as pessoas não estão respeitando. Então acho que quando esse direito foi extinto, é porque as pessoas realmente respeitam o idoso. Então assim, talvez as leis são como se fossem mecanismos para tentar tirar um pouco desse desrespeito. Então assim, o governo respeita o idoso, mas porque a população não tá respeitando, sabe? É bem isso. Se você não colocar radar na estrada, o cara vai a 140 por hora. Mas agora é o governo. Uhum. A gente sempre fala mal do governo, mas hoje em dia eu acho que a parte do idoso é por isso, porque não tem o respeito, cara. As pessoas não respeitam o idoso. Sempre acham que, tipo, o cara é folgado nada, velho. Vai viver o que ele viveu pro TVC. Então, mas são dois assim, lados. Tem velho folgado. Não, tudo bem, mas aí que tá. Mas como tem jovem folgado? Tem, exatamente. Os canalhas também envelhecem. E aí, já viu essa história? O lance é o seguinte, cara. E aí que eu acho que entra um pouco na questão cultural também e da gente começar a mudar isso e como a gente passa isso pros nossos filhos, porque quantas vezes a gente tá no trânsito dirigindo, aí, sei lá, vê alguma barbeiragem, passa e fala, porra, mas tinha que ser velho, né? Como que deixa uma pessoa com essa idade dirigir? Então, o quanto de preconceito não existe nisso assim como também, existe com né? mulher, existe, claro que existe. Mas isso é uma coisa que eu falei, você falou é verdade. Tem jovem canalha, tem velho canalha, é isso. Porque a gente fala, aquele velhinho. Tem velhinho golpista, entendeu? Porque os canalhas também envelhecem. Você entendeu? Mau caráter, eles se envelhecem também, então a gente não pode esquecer disso. Sei lá também se a gente não pode esquecer disso, tipo, fiquem de olho nos velhinhos, hein? Não sei. E vem cá, minha gente, vocês convivem com algum idoso? Vocês já conviveram? Vocês têm experiência, alguma história memorável? Como é que é? Mas o que é o idoso hoje pra você também? Porque é difícil, aquela coisa da OMS, da ONU, sei lá, classifica depois dos 65 é idoso, como é que é isso? Ou a fila preferencial lá. Cara, honestamente, eu penso nos avós. Pra mim, os meus avós são idosos. Essa é a minha base. Os nossos pais já são, né? É engraçado, eu não considero nem minha mãe nem meu pai idoso. Mas ela é avó, sua mãe é avó. Olha só, acabei de me contradizer. Eu acho que meu pai tem muito mais disposição do que eu, cara. Eu queria chegar na idade dele trabalhando que ele trabalha e tendo a disposição que ele tem também, porque chega o fim de semana, eu tô arrasado, eu quero dormir até tarde e passar o resto do dia deitado. E ele parece que acorda mais cedo ainda no fim de semana e resolve um monte de coisa. Quando eu acordo já resolveu uma porrada de coisa. Sim, isso aliás é uma outra coisa, né? Idoso tem esse tesão de acordar cedo, né? Não sei o que é essa gente... Mas aí eu acho que não é tesão, acho que é fisiológico, cara. Porque eu tenho acordado cada vez mais cedo sem eu querer. Tá um saco isso. Eu tô cansado, eu quero dormir. Tipo, nossa, amanhã eu quero dormir até às 11. Dá 8h30 estourando. Tá que nem um suricato ali. Nossa, virando de um lado pro outro. Fala, puta, eu não acredito, cara. Eu quero dormir, eu preciso dormir. Não vai, nem a pau. O Felipe ainda consegue, não consegue, Felipe? Nossa, mas consigo com maestria, imagina. Felipe é um cara noturno. Eu sou capitão da meia-noite. É um cara noturno. Só que se eu for dormir tarde também, eu acordo mais cedo ainda. Sei lá, não sei porquê.
Não consigo mais passar das 9 na cama. Não consigo mais. Nossa, eu fico até meio-dia, 1 hora se deixar. Sem problema nenhum. Uma vez eu vi uma história do Cortella falando, né? Que a mãe dele tinha, na época ele contou, a mãe dele tinha 85 anos. Aí ele falou que a mãe dele chegou pra ele assim, falando assim: ai, tem uma velhinha na igreja que não sei o quê. Aí ele falou assim: mãe, defina a velhinha. Ela deve ter uns 87. Ou seja, vai diminuindo a margem, entendeu? Cada vez vai ficando mais próximo. Muito bom. A gente define idoso hoje em dia como uma parada meio que de, sei lá, 30 anos pra frente. Daqui a pouco é 10 anos pra frente, só idoso. Então, assim, acho que a forma de definir idoso é isso. É tipo, putz, acho que 30 anos pra frente ou 40 anos pra frente do que a gente tá hoje é idoso. Então, acho que a melhor forma de definir é com margem. A margem nossa. Mas tá vendo? Pra gente é 40 anos, então pra mim idoso vai ser com 75. E a gente tava falando há 10 minutos atrás que com 60 anos, antigamente, já era idoso. Exatamente, né? Com clareza. Não, então, antigamente. Minha mãe vai fazer 60. Acho que é por aí mesmo. Acho que com 75 começa a idoso. Não, é muito louco. Mas enfim, gente, vocês entenderam a minha pergunta. Não, mas é que tá. Não, vamos lá, então. Porque não é. É o que eu falei, esse meu tio, ele deve estar com 75, mais ou menos, na cidade. Não é idoso? Não esse estereótipo que você tá colocando. Tá, entendeu? pode ser também. Ele tá ali, é super ativo. Não, pensar. Quem que outro dia que eu vi? Todo dia vai lá, joga 2 horas de tênis, caminha mas não sei quantos quilômetros. Bom, sabe? Mick Jagger, amigo, você vê os vídeos dele dançando. Cara, eu fui no show deles. Quando? É sensacional. O último jogo que eles fizeram no Morumbi há 2, 3 anos atrás. Sério? Mais, 4 anos atrás, sei lá. Que legal. O Mick Jagger. O cara... Kate Richards também, né, cara? Não, mas não. O Kate Richards tá mais arruinado. Ele é uma coisa de outro mundo. Mas o pique do Mick Jagger é chocante. É sensacional. Existe uma fórmula que nasceu na Inglaterra, usou droga a juventude, a parte adulta inteira. E não morreu. E não morreu até depois dos 60, não morre mais, cara. Maravilhosa. Depois de 60, tem até aqueles 20 e quantos que sempre... 27. Passou dos 27 e vai morrer com 90. Era, cara. Sou 27 usando droga bem, porra, já era. Vai ter que ser droga de qualidade. Mas a Elizabeth, cara, meu, essa daí vai morrer com 350 anos. Cheiradora, você não sabia? Malucaça. Aquilo ali, meu amigo. Bom, ela pode ser considerada uma velhinha, não? Era uma cocaína que... Imagina. Daqui a pouco vai chegar uma carta pra gente. Né? Carimbado pela família real. Retire, peça suas desculpas oficialmente. Imagina. Ela é uma senhora, né? A minha mãe tá com 68, 69. Mas pelo que você conta da sua mãe, tá longe. Fuma um máximo de cigarro por dia, toma uma cerveja também, vai. Quando eu chego às vezes no final de semana pra cima dela, pra baixo. Ela já mudou a casa inteira, os móveis, e não para um minuto. E adora dirigir. E eu acho que uma coisa que é muito importante, cara, é ter uma rotina e ter atividade. Útil, ter atividade. É verdade, é verdade. Eu acho que a pessoa que começa a se entregar ali e fala... Fica até, acho que é uma dica pra quem de fato convive, tem pais, avós, mais velho. Entendeu? Ela, querendo ou não, teve a fase dela do momento que ela fazia o curso de Libras, aprendia a linguagem de sinais, aí depois a época que dava aula de catecismo. Meu, e são responsabilidades mesmo. Sim, mas vamos lá, senhores, vamos aos assuntos espinhosos do dia. Previdência, eu acho que a gente não tem aqui a pretensão de entrar de cabeça nesse assunto que tá todo mundo falando, tá super em alta e é absolutamente complexo. E eu não vou mentir aqui, eu não tenho a clareza total do assunto, porque são muitas idas e vindas e detalhes e coisas, então é complexo. Eu acho que aqui ninguém é especialista no assunto. Mas de tudo que a gente tem lido, tem visto e tal, dá pra gente falar algumas coisas. Por exemplo... Ela é necessária para o Brasil? Como é que vocês veem isso? Prós e contras. Qual que é a posição de vocês quanto à reforma da Previdência? Cara, eu acho que a necessidade dela é muito mais política do que realmente econômica, inicialmente. Porque, assim, ela é uma reforma que já deveria ter sido inserida há muito tempo atrás e tal, por ter aquele esquema meio que o formato da Previdência que foi feito anteriormente,
ele foi feito para uma população que não ia envelhecer como está envelhecendo hoje. Então, por esse motivo, eu acho que ela tem que ter sido feita. Só que hoje ela entrou mais no campo político de ser necessária ou não do que no campo realmente da reforma. Então, eu não sei se essas regras são todas complicadas para que isso fique mais difícil da gente entender e mais difícil de chegar num consenso, ou se elas têm que ser realmente toda essa complicação que eles fazem e tudo mais. Mas o que eu vejo hoje é que ficou muito mais político do que realmente a reforma em si. E aí eu acho que ela perdeu a força, sabe? Eu acho que com todo esse jogo político, esse negócio que se ele aprovar, ele vai ser o cara, o herói do Brasil, vai economizar 1 trilhão, que pra mim não parece Não vai chegar em 1 trilhão de jeito nenhum. Um país achando que 1 trilhão é muita coisa, não é quase nada. Você fala de um país, você não tá falando de uma economia doméstica. Então, falar que é só por causa de 1 trilhão é falar que você tá jogando toda a sua população contra um montante de dinheiro que não paga um PIB de um país pequeno. Então, assim, só pela essa economia e só por tudo isso, eu acho que virou muito mais jogo político do que realmente a reforma real que precisava acontecer. Mas eu acredito que em algum ponto ela vai melhorar, ela vai ajudar. Não vai ser a reforma que realmente precisa ser aprovada, mas ela vai melhorar alguma coisa aí, porque o que acontece hoje é que é como se fosse uma pirâmide, né? Então quem paga hoje tá pagando quem já tá aposentado. E esse é o maior problema que a Previdência tem. Porque daqui a um tempo não vai ter tanta gente para pagar os aposentados. O problema é que não trabalhou com reserva, né? Trabalhou com aquela coisa de contar com o dinheiro do outro, né? Que ia vir, que ia giro, vir. né? Então acho que esse é o maior problema da Previdência no geral. É o famoso rabo correndo atrás do cachorro, né? É isso o termo? Cachorro correndo atrás do rabo. Não. No caso é o rabo correndo atrás do cachorro, entendeu? O Nenê falou uma do cachorro, entendeu? Hoje. O que ele falou? Assim, geralmente é o cachorro correndo atrás do rabo. Mas nesse caso inverteu, entendeu? Perfeito. Verdade. Mas acho que é isso. Mas sabe o que eu tava pensando sobre a Previdência aqui? Quando começou isso daí, será? Como é que começou? Como assim, Nenê? Pergunta do quem veio primeiro, o ovo ou a Não, galinha? mas, Nenê, eu acho que o problema é que existia ali já uma estrutura para se pagar. Existiam regras de aposentadoria, etc. Eu não sei se é exatamente essa pergunta, tá? Mas enfim, vamos lá. A faixa etária, as pessoas foram morrendo cada vez mais tarde. Sim, isso é uma coisa. Mais tempo, né? Que eles ficavam aposentados, a né? idade do Brasil, como a gente fala disso? Faixa etária? Não, mas tem a demografia, isso é. O Brasil tá se tornando um país mais velho. Então, sim, mas por questão de saúde, expectativa de vida, perfeito. A expectativa de vida foi aumentando. E vai aumentando, não cada vez mais. nas regras, continua adotando a mesma regra que se usava há, sei lá, décadas 50 anos atrás, sim. E aí, assim, é mais tempo pagando pra pessoa e que, ok, não estamos falando que as pessoas não merecem. Mas, ao invés de ir ajustando isso de acordo com o passar dos anos, simplesmente não se mexeu. Porque ninguém queria mexer nisso, porque não era algo que seria popular, que daria visibilidade nem nada. Fala, não, deixa assim porque tá funcionando. Só que chega uma hora que a conta não fecha. Então, assim... A conta não fecha, cara. Pra mim é muito confuso entender como... Eu nunca entendi a Previdência. É por isso que Não, é uma loucura, mas é por isso que o Brasil tá endividado e tal. O que eu acho, gente, é o seguinte... A reforma é absolutamente necessária, senão o país vai quebrar, mais do que já tá quebrado. Então, assim, eu discordo quando o Samuca fala que acha que é mais política do que econômica. Claro que tem um jogo político tremendo por trás, tem tudo isso, óbvio. Mas existe sim uma questão econômica e, assim, matemática. Mas eu acho se que não o Samuca reformar, tá dizendo é que, quebra. Assim, é claro, ele até entende da necessidade, mas não estão usando por preocupação pelo país, etc. Estão querendo usar exatamente pra se eternizar como... Não, existe, mas é que eu acho que... Não sei também, o Samuca pode explicar melhor. Então, mas eu acho que é muito... Da minha interpretação da fala dele. Dizer que estão fazendo só por isso... Por isso, César. É mais esse ponto. Não que a política é mais o que o cara tá fazendo pra falar que é o legado dele. E não realmente... Eles não estão se preocupando com a reforma em si. Eles estão se preocupando em aprovar.
Entende? Então esse é o ponto que eu acho político que eu tava falando. É tipo assim, os caras querem aprovar, foda-se do jeito que vai passar. Vamos supor, antes era 60 anos, agora vai passar pra 62. O que isso mudou? Tipo, se você for pensar pra daqui 20 anos, não mudou nada. Então se é um negócio que tem que durar bastante tempo, você mudar 2 anos só, talvez não mude realmente toda a estrutura. Então eu acho que as regras estão só dando uma esticadinha pra frente, fazendo aquele puxadinho pra aprovar, pra falar que foi aprovada a reforma da Previdência no governo tal. Sabe? Então acho que é mais isso. Não, mas aqui aumentou também o tempo de trabalho, né, Samuca? Apesar do limite da idade não ter aumentado tanto, mas é assim, é 62 ou acho que 35 anos de trabalho. Eu não sei, são tantas nuances que eu não sei. Porque antes, se eu não me engano, você conseguia aposentar só pela idade. Ah, alcançou X de idades, você consegue aposentar. Não, tem um proporcional ali, beleza. Mas agora você pode chegar no mínimo, mas se você não tiver trabalhado X anos, você não se aposenta. Entendeu? Tá. E isso é que garante um período maior da pessoa enquanto um trabalhador produtivo ali, gerando renda, etc. Sim. Não, então, mas eu acho que eles estão abrandando demais pra aprovar. Pra depois falar que foi aprovado. Porque assim, do texto que foi do Paulo Guedes pro que tá indo quase pra aprovação agora, mudou muita coisa. E só que os caras não estão querendo, brigar. Eles estão falando, não, prova, depois a gente põe emenda, põe alguma coisa. Então, assim, isso já é uma emenda, né? Isso é uma PEC. Mas mesmo assim, eles, não, depois a gente revisa o texto, faz alguma outra coisa. Então o que eu acho é isso. Os caras, tipo, não estão se importando se no final vai ficar quase a mesma coisa, sabe? E eles querem aprovar pra falar que foi eles que fizeram. Então, assim, sei lá, talvez qualquer governo fizesse isso. Não tô falando que é o governo X que tá fazendo isso. Eu tô falando que, às vezes, a política, ela é muito... É que é foda, né, cara? Democracia é sempre assim. Vai sempre um achar uma coisa e outro achar outra. E que no final não vai dar certo. Não vai ser o que era o texto inicial. Então, acho que esse esquema é o mais complicado da Previdência. Porque a reforma ia economizar se fosse do jeito que o Paulo Guedes passou. Mas agora... já talvez não seja exatamente o que eles precisam. O que o país, na verdade, precisa. Mas aí... porque vai mexendo Samuca, muito, né? Só pra gente entender um pouco melhor. Então, assim, tirando essa questão de que seja algo que eles estejam utilizando pra ganhar visibilidade e ganhar projeção, a gente chega num consenso aqui de que a reforma é necessária. Ela é necessária. Mas não do jeito que tá rolando. Só que ela vai ser muito branda, vai tá economizando, não. Tá gastando muito recurso pra aprovar uma reforma que é muito branda, entende? Sim, e tá rolando a velha política, né? Vamos deixar muito claro isso, que a velha política... Exatamente. E eu acho que o poder político de quem tá aprovando é pouco ainda, sabe? A munição política do governo atual é pequena. Sim. Então eles têm que ceder. Claro, óbvio, a política é ceder também. Eles não entenderam isso ou estão entendendo. Enfim. Eu acho que só pra deixar a informação completa aqui, então. Então, ó, ficou. A proposta é 65 anos pra homens, 62 pra mulheres. E vai poder se aposentar quem contribuiu de 35 pra homens e 30 pra mulheres. Exatamente. E daí eu faço a seguinte pergunta: o que a gente tá fazendo, então, pra tudo isso? A gente tá contribuindo, não tá contribuindo? Como é que vocês pretendem se aposentar por esse meio? É previdência privada? Como é que é isso aí pra gente que tá aqui na casa dos 30, como eu falei? Como será que a nossa geração tá olhando pra tudo isso? Que tem muito meme, né? Muita piada. Você até brincou com a Joana, que já tá com a carteirinha assinada lá. Mas na real, assim, como que a gente tá vendo isso? Eu vou ser muito honesto. Eu não sei vocês. Eu não tenho... Minha carteira de trabalho é completamente virgem. Ela tem o selo do meu MTB e acabou. Porque eu sempre fui PJ. Enquanto PJ a gente paga, né, alguma coisa que serve enquanto previdência, mas não sei se é a mesma coisa, se empata ou não empata. Então, pergunta é, vocês, como vocês veem isso daí? Eu nunca entendi, eu falei agora um pouco, não, eu nunca entendi a previdência e
Também nunca fui um super contribuinte, mas o pouco que contribuo, não consigo entender como aquilo vai pagar as despesas quando for velho, né? Quando for mais velho, não tiver mais condição de trabalhar. Tá. Então também eu sempre fiz uma coisa que foi... Nunca foi a previdência privada, eu nunca entendi a previdência de maneira Eu nem nenhuma, entendi nada. Isso é muito confuso pra mim, nunca entendo nada. Eu também não. Mas eu sempre fui fascinado por investimentos e aplicações. Tá. Então, isso é uma coisa que eu faço todo mês, às vezes mais de uma vez por mês, sempre que sobra alguma coisinha, por menor que seja, por menor que seja mesmo, assim, questão de centavos, às vezes eu já aplico em diversas, uma cesta muito grande de ovos e faço dessa minha reserva do futuro, né? Entendi. Aí a reserva pode ser ou o próprio dinheiro ou alguma ideia que venha a ter, né? Entendi. De repente a aposentadoria de uma pessoa pode ser a abertura de uma empresa. A minha aposentadoria chama-se WCast. Vai ser WCast, olha aí. É um investimento de alto risco, hein? Estamos trabalhando para isso. É muito comum, né? Vocês que tem filho pequeno podem falar melhor. Até uns anos atrás era muito comum, quando a criança nascia, abrir uma poupança e depois dando todo mês, ou quando der, um dinheiro ali que é para criança, ou para pagar uma faculdade, ou para, né, seguir a vida quando a criança tiver 18 anos ali. E nos Estados Unidos ninguém faz isso já há algumas décadas, assim, não vou dizer muitas décadas, mas algumas décadas. O lance lá é comprar ação, debênture, né, que é dívida de empresa, e fazer aquilo virar nos 18, 21 anos da criança ali e largar na mão dela quando ela já tiver uma maturidade financeira suficiente para caminhar com as próprias pernas. Mas aí, Nenê, eu acho que isso tá muito relacionado com a questão de educação financeira que o brasileiro não tem, né? Não tem o hábito. Às vezes tem a... Exato, às vezes tem até a intenção, mas não tem a educação, não tem o conhecimento do investimento de fato. Tanto que hoje em dia você já consegue ouvir muito mais especialistas no assunto, etc., dizendo que a previdência privada propriamente dita é um péssimo investimento. Se você quer de fato garantir uma aposentadoria, sei lá, procura outros tipos de investimento para quando você chegar na sua velhice você ter uma segurança muito maior. Porque a previdência privada propriamente dita não é aconselhável. Não é sustentável, né? Exato. Eu não sei. E você, Cesarino, o que você faz? Cara, eu graças a Deus, apareceu na minha vida uma pessoa chamada Karen. Entendeu? Ela é a minha mentora financeira. Porque eu, até 2 anos atrás... Você bebia? Eu ganhava, bebia, pagava aluguel e se sobrava algum, bebia. Sei lá, pagava a conta do celular. Mas era basicamente isso. Não, tô brincando. Até que quando eu voltei pra Cesário, eu comecei a ser um pouquinho mais responsável em relação a isso. Mas acho que primeiro, em relação a registro de carteira e etc., eu penso um pouco nisso, mas mais por um pensamento extremamente conservador de ter um mínimo de segurança na minha velhice, mesmo que seja uma aposentadoria pífia, mas aquela coisa de ter ali todo mês um dinheiro de que eu fome sei você que não morre. Que vai existir. Mas eu sei que eu não posso depender apenas disso. E aí, por isso eu brinco, né? Apareceu a Karen na minha vida e tal, porque ela é uma pessoa muito mais regrada em relação a... É uma pessoa muito mais rica que eu, então tá tudo certo. Primeiro que ganha muito mais, enfim, mas eu tô brincando. O lance é que ela é muito regrada, eu acho que essa é a palavra. Entendeu? E ela me ajuda a enxergar um pouco essa questão. Ela desde sempre, e talvez por... não posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que foi um pouco da mãe dela que ensinou também. Sim. E tal. E por isso que é a questão de educação financeira. Mas é o que ela sempre falou. Ela falou, eu não sei o que é receber um salário, mesmo que seja o meu primeiro salário de estagiária, e não guardar uma parte. Que Entendeu? beleza. Ela sempre foi assim. Então, assim, tudo Que ela... inveja. Que exato. Inveja, meu Deus. Imagina, eu jamais. Eu nunca, mas eu nunca. trabalhei um período da vida. Ganhou bem. Ganhava Eu já ganhei muito bem, dinheiro. Muito eu não bem, sei onde foi conseguia parar gastar,
Sim, eu não sei onde foi parar esse sobrou, dinheiro. não é que comprei uma casa, não. Eu viajei, beleza, fiz, Sim, mas dá pra é isso. guardar. Viajar é lindo, mas e aí, amigo? Mas o lance é esse, eu acho que é a questão de educação financeira mesmo. Então hoje eu, pelo menos assim, claro, não é nem engatinhando, ainda tô me arrastando. Mas pelo menos em relação a existe um aprender. movimento. Mas acendeu ali a luzinha e falou, opa, peraí. Eu preciso me preocupar Mas, pra assim, daqui 40 anos. Perguntando, mas você aplica numa previdência privada, você aplica num investimento, você entende? Você guarda seu dinheiro pensando em fazer previdência privada ou de repente colocar num fundo que amanhã ou depois pode render alguma coisa? Não, eu comecei a aplicar na... Oh, meu Deus do céu. Não é não. Tesouro Direto, que é o mais simples, que é entendi. a nova poupança, né? Entendi. Enfim, mas comecei a brincar com isso, entre aspas, esse ano. E é ridículo, é pífio o meu investimento. Mas é isso, mas eu tenho de algum jeito precisa começar, tá certíssimo. Separar um nada, só que aí eu tenho um mecanismo. Tipo, primeiro eu jogo na poupança, espero dar 3 meses pra jogar no Tesouro Direto. Ah, entendi. Pra poder ter um... 3 meses. Da minha cabeça. Toque. É uma coisa minha. Mas tá certo, faz isso. Continua fazendo isso que é o melhor que você faz. Mas quem acha que a poupança é um investimento simples, não é simples não. Eu vou mandar pra vocês a fórmula da poupança. É altamente confusa. Terrível, cara. Mas é horrível, né? Deixa eu só segurar essa discussão que eu acho que essa coisa de educação financeira, investimento e tal, tá super em alta e rende uma coisa. Vamos guardar tudo isso aí pra um programa sobre isso super em breve? O que vocês acham? Pode ser. Que eu acho que pelo jeito a gente tem muito a falar, né, sobre isso. Sim, pode ser, acho bacana. Bom, e fala você, Samuquinha, o que você faz pensando no seu futuro, na sua previdência privada ou não? Como é que você vê? Então, eu gastei muito esses tempos e tal, mas eu costumo fazer a parte do Tesouro Direto mesmo. Eu costumo fazer parecido com o que o César faz, e eu não sou tão arrojado como o Nenê, eu não invisto em ações. Eu tenho um pouco de medo, eu não medo, mas acho que é um pouco falta de conhecimento, talvez, por não investir. Não falta de conhecimento por não conhecer, mas por não investir, aí você acaba deixando aquele conhecimento envelhecer, né? Mas aí eu invisto um pouco no Tesouro Direto e vejo o que vai dar no final da vida, né? Porque contar com a aposentadoria sendo... Eu contribuo porque eu sou CLT e tal... Não sei se vai no final dar alguma coisa, sabe? Parece que vai chegar no final da vida... Eu acho que vai chegar no final... Eu acho que eu não vou chegar lá. Enganado, sabe? A gente vai ser tipo enganado, vai falar, não, você só tem isso pra receber. E a gente contribui, se for fazer a conta de tudo que a gente contribuiu, daria muito mais, sabe? Então acho que é meio que isso, a gente é sempre enganado. É quase a Lívia calculando férias, é isso? Oi? É quase a Lívia calculando férias. Entendedores entenderão. Nenê, depois a gente explica. Mas enfim, eu entendi, minha gente. Eu entendi e acho que, enfim, tudo é válido. Acho que essa questão da previdência a gente arranhou aqui, né? Só falou de algumas impressões. É uma coisa extremamente problemática, complexa, importante de ser discutida e que tá correndo, né? Não tem nada decidido ainda, é coisa que vai pra frente, mas é bacana a gente tratar disso aqui. Mas é essa questão da relação com o dinheiro, né? Tem o cara que é conhecido como o rei da bolsa em São Paulo, é um senhorzinho, assim, parece até meio que um mafioso italiano. E o cara vai de metrô todo dia trabalhar. Fala aí, Nenê, acho que você sabe falar melhor que eu. Não, só perguntei se é o Luiz Barsi que você tá falando. É ele mesmo. Mas por que rei da bolsa? Qual que é a história dele? Porque ele é um grande investidor da bolsa. Ah, tá, entendi. É milionário e o cara vai trabalhar de metrô todo dia. Essas histórias que... Não, mas entendi. Eu tô falando assim, o que eu tô querendo dizer é que a relação com o dinheiro é algo muito curioso também. Sim. Sabe? Porque às vezes fala, nossa, milionário, sobe e desce de helicóptero. E, vai ter muito de cada um, isso é complicado. A própria Natália Arcuri também fala que ela fala, mas você não tem carro? Não tenho. Eu sou rica, mas não sou burra. Porque eu pego o tempo que eu tenho, vou e volto de 99, né? Porque ela é patrocinada pelo 99. Existem vários estudos quanto a isso. E vai estudando, e vai fazendo o trabalho dela, e anda de metrô e etc. Enfim. Perfeito.
Enfim, minha gente, vamos dar sequência ao nosso programa. Acho que falamos. Acho que a conclusão então é o quê? Envelhecer é uma merda? Não, né? Mentira. Eu acho que estamos ferrados. financeiramente é uma dúvida. Mas o que eu acho só é que a gente vai envelhecer muito melhor do que muita gente que já envelheceu até hoje. Vocês entendem? Acho que pela ciência, evolução de tudo isso, a nossa velhice vai ser muito mais tranquila, harmoniosa e proveitosa do que foram as velhices passadas, né? Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o espírito de tudo, essa evolução, né? Pior se a gente estivesse decaindo, a gente tá evoluindo. Então cada vez a gente vai viver mais e vai aproveitar mais a nossa vida. Enfim, é isso. Vamos lá, vamos de papel lixa e folha dupla? Vamos já. Papel lixa. Bom, papel lixa, como não poderia deixar de ser, é o que mais se fala, né, hoje em dia. Esse absurdo, mais um, do governo Bolsonaro de querer colocar o filhote Eduardo Bolsonaro, que tem bastante dificuldade em falar o português, a gente vê pelos tweets dele, o inglês a gente vê por alguns vídeos que ele já publicou, e tá sendo cogitado para ser embaixador nos Estados Unidos, que afinal de contas o menino se dá bem com o Trump e o menino fritou alguns hambúrgueres. O que se demonstrou ser mentira, porque ele trabalhou num restaurante que não tinha hambúrguer. É mesmo? Eu vi essa notícia hoje. Sensacional. E aí, então, quer dizer, não tem muito o que falar, além de caracterizar nepotismo, embora o presidente possa nomear quem ele quiser para embaixadas. Aquela velha história, pode ser legal, mas não é ético. Exatamente, não basta você ser ético, você tem que parecer ético. E você fazendo isso e cagando pra opinião pública, deixando bem claro que você não tá nem aí pra nada. Não, e você tá pegando um cúmulo cargo, absurdo. o papel do embaixador e colocando lá embaixo. Exatamente, eu pessoas não vou nem que entrar estudaram. no mérito, eu não vou nem falar as minhas opiniões pessoais em relação ao excelentíssimo candidato a embaixador aí. Sim. Mas assim, poxa, precisa estudar muito. Eu não tô dizendo pessoas, que ele é ignorante, que ele é burro, nada disso. Mas pode não ter é sua um inteligência cara que ali. tem o Mas, preparo você precisa... Não, eu sei que mas é por isso que eu tô falando. Eu não vou nem entrar nessa questão, porque senão a gente vai ficar mais meia hora aqui, entendeu? Ele se perdeu lá no jogo dos porquinhos. O cara mas vai esperar o quê? Eu não sei quem que fez. Foi acho que um primo meu que fez um post, alguma coisa, falando alguma coisa de que, não é possível nascer uma pessoa tão ignorante assim. Eu peguei e falei, lógico que cara, é genético, né? Exatamente, Hereditário. Familiar. Mas enfim, então fica esse super papel lixo pra esse absurdo e que resta a esperança de que o Senado barre isso e acabe com essa bobagem, ainda que eu tenho certeza que se não for ele, vão colocar alguém pior. Vão conseguir botar alguém pior. Mas que pelo menos barre isso, porque nem que seja pra passar um recado de que, peraí, isso aqui não é um feudo, isso aqui não é uma dinastia, onde vocês fazem a merda que vocês bem quiserem, entendeu? Então fica essa esperança aí de que o Senado haja corretamente. Folha dupla. Folha dupla vai pra cultura, né? Que em meio a tanta treva, ainda existe no país a Feira Literária de Paraty, a Flip, que eu acho que tem esse nome tão simpático. Não é simpático esse nome? Parece Flip. golfinho. Flipper. Que teve agora, né, semana passada, e que foi muito bacana, reuniu todo mundo, etc e tal, como sempre e vale já por ela existir, já é uma folha dupla, mas uma notícia que saiu muito bacana é que dos 5 autores mais vendidos da Flip, 4 são negros e 1 indígena, ou seja, não tem nada a ver com cota, preconceito, XYZ, mas tem a ver com que é uma população, é um grupo que está se destacando e que bom, e mostrando absoluta qualidade, produção, etc e tal. Isso é muito importante, entendeu? E está se mostrando as pessoas, está sendo reconhecido pelo talento, isso é que importa. Então é uma notícia que nos alegra bastante, certo? Muito bacana, excelentíssima escolha. Acho que é algo louvável, né? Viva a leitura. Sempre quis ir na Flip, vocês já foram? Não. Parece uma coisa, tipo, sempre quis ir naquele restaurante ali. Alguém já foi? Mas eu tenho uma impressão de que é uma coisa muito confusa. Não sei, eu acho que... acho que não. Pra conseguir alugar hotel, não sei. Eu tenho uma impressão que é, sabe, uma cidadezinha que fica caótica. Eu acho que não, mas eu confesso que eu nunca... Eu tenho 2 falhas, que eu nunca fui nem pra Paraty. Então... Eu tive uma vez, inclusive, uma história muito boa que a gente pode contar com o Neném em Paraty. Eu estive, que é quase ali, mas... Eu e o Nenê temos boas histórias, tanto em Paraty quanto em Trindade. Trindade? Nossa, Trindade, você chora e sua mãe não ouve.
Enfim. Trindade, agora eu tenho que falar. A Trindade tinha hora que eu tinha que sair da praia pra respirar puro, de tanto cheiro de maconha que Exatamente. tinha ali. Mas enfim, vamos lá pro próximo programa, a gente fala sobre isso. Muito bem. Falemos sobre nossas dicas. WC Indica. Eu acho que já que o time tá completo, eu queria fazer uma sugestão. Por favor. Eu não sei, só pra diferenciar um pouquinho. Ô Nenê, você podia começar pra gente? Bom, então eu vou começar a dica de hoje para avaliar. Como a gente falou mais cedo sobre idosos perderem o filtro, assim como as crianças, minha dica hoje é bem antiga. Ela data do século de 1500, né? Século XVI. É o 16, né? Eu espero que sim. É um livro escrito pelo Erasmo de Roterdã, que se chama Elogio à Loucura. Boa. E é exatamente sobre isso, sobre como a gente perde, né, essas coisas quando a gente está nesse intervalo médio da vida, né, depois da infância e antes da velhice. E por que todo mundo, falta um pouco de loucura em todo mundo, né? Como a gente os mais são mais chatos, e como a gente poderia viver melhor a vida sem com um pouco menos de filtros, né? Que bom senso é bom, mas também excesso de filtro, de regrinha ali, acaba se tornando insuportável. E isso Com foi certeza. em 1500. Né? Então o Brasil estava sendo descoberto, tinha um cara lá na Europa. Erasmo era um cara descolado. Ele devia ser. E é isso aí. Erasmo de Roterdã, Elogio à Loucura. Muito bom, muito bom. E aí, Cesarino? Bom, vamos lá, a minha dica, e olha que eu não sou o cara dos filmes, né? Mas é um filme que eu acho bem interessante, de 2008, que é o Curioso Caso de Benjamin Button. Excelente. Eu acho que é sensacional, dirigido por favor, sua pronúncia em inglês. David Fincher. Obrigado. Enfim, Escrito pelo Scott Fitzgerald. Exato. O conto, né? Baseado no conto do Scott. Isso aí. E, enfim, né, é um clássico, acho que não precisa explicar muito, né, o personagem principal é o Brad Pitt, que faz o personagem principal. Ele nasce com a aparência e as enfermidades de um idoso, né, com todas as limitações, etc. E com o passar do tempo ele vai ficando jovem. E aí, né, no meio dessa história tem um caso de amor ali, né? Uma grande história de amor. Sim. Mas acho é muito legal. que pra quem já viu, vale revisitar. Pra quem não viu ainda, veja. Eu invejo quem ainda não viu, porque é uma experiência muito gostosa. Exato, porque é exatamente isso. Quem nos ouve sabe que eu não sou o cara nem das séries e nem dos filmes. Sim. Mas saiu um filme que eu acho que vale muito a pena. Muito bem. Samuqueira. Então, cara, eu vou falar de uma série que eu assisti, que acho que é uma febre, mas eu só vou falar dela porque até agora nenhuma das temporadas me decepcionou, que é o Stranger Things. Igual fala o Renanzinho do Chave de Cultura, Things. Então, a terceira temporada tá demais. E se você não assistiu nenhuma das três, maratona as três, que vai ser muito bacana. Eu vou precisar assistir E é legal isso. porque ela é de uma coisa velha, assim, tipo, mas não tão velha. Fala dos anos 80, né? Então a galera que, sei lá, um pouco mais velha, viveu os anos 80, vai ver bastante coisa ali que eles retratam de uma forma bem legal. Me tira uma dúvida, Samuca. A sonora é impecável, né? É excelente, cara. A trilha sonora deles. Eles estão indo bem até essa terceira temporada, eles foram bem. Então acho que por isso que eu tô indicando agora, Stranger Things. Você já acabou essa última temporada, Samuca? Já acabei, cara. Achei Porra, muito legal. legal. Sensacional. Ô, Samuca, me tira uma dúvida. Eu preciso assistir, eu não assisti, todo mundo fala, eu vou me render e vou assistir. Mas eu tenho muito medo de levar susto. Dá medo em algum momento? Tem umas partes de medo, mas medo de criança, é tranquilo. Mas é que... Não, então pro Lima vai dar... vai pegar não, um eu não pouquinho, assisto vai filme pegar de um pouquinho. terror, eu não assisto. Daquele sustinho de uma cena que muda radicalmente pra uma coisa que você não tava esperando. Esse é o susto. Mas nada que você vai ficar com medo de pesadelo, nem nada. Ai, meu Deus. É isso aí. Tipo, sai do xadrez pro gamão. Por aí. Muito bem. Bom, e minha dica então vai para um livro
que acabou de chegar, acabou de sair, inclusive, já chegou aqui em casa, tá quentinho, chamado Primavera nos Dentes, e quem conhece já sabe do que se trata. É uma música dos Secos e Molhados e que também dá nome ao livro do Miguel de Almeida, que é a biografia, a primeira biografia dos Secos e Molhados, tá super bem editada pela 3 Estrelas, que é a editora da Folha. E é muito bacana, é uma banda que não precisa nem falar, né, que mudou completamente a história da música, de se fazer música, revolucionou, sem medo de usar a palavra de maneira errada, porque revolucionou o que os caras fizeram em 73 com o primeiro disco deles. A gente tava olhando aqui, né, você tava me mostrando, tem umas fotografias bacanas. Exatamente, né? Desculpa, tem bastante, imagina, tem bastante fotografia, além da história em si, muito bem contada, tem um monte de foto, enfim. Eu acho que vale a pena ler. Quem tem um mínimo de interesse pela música brasileira ou mesmo pela banda, vale saber um pouco mais, vale ler. Então chama-se Primavera nos Dentes, do Miguel de Almeida. Certo! Boa, Limeira, boa. E agora, próximo passo? Próximo passo... Qual que é o próximo passo? Eu não sei. Passo é se despedir, né? Tchau, né, amigão? Pelo amor de Deus. Tchau pra vocês. Forte abraço antes que eu morra de velhice. Valeu, turminha. Obrigado, Cesarino. Galera, valeu. Prazerzaço ter Samuca aqui conosco novamente. Sim, delícia. Espero que a gente consiga repetir para as próximas semanas e que isso seja uma constante. E que caso alguém tenha qualquer problema no meio do caminho, antes de qualquer coisa, não se esqueça, lave bem as mãos. Muito bem, Beijo, principalmente turma. na velhice, porque tá com as mãos bem lavadas é importante. Samuqueira, beijo, querido, valeu. Espero você semana que vem aqui, hein? Nenis! Só queria dizer que foi o maior prazer da Terra estar mais essa quinta-feira aqui com vocês. Uma honra. Com certeza. E é Ô, isso. Nenê, antes de você comer aí sua comida que você pediu no quarto, lava a mão, hein, filhão? Eu lavei já. Boa. Falou, turminha. Semana que vem tem mais. Obrigado por terem ficado com a gente. E é isso. Beijo grande. Até mais ver. Valeu!